Sabe aqueles dias que parecem saídos de um sonho? O sol brilhava, o salão estava repleto de flores, e minha irmã parecia a pessoa mais feliz do mundo. Era o casamento dela, o dia que toda a nossa família esperava há anos. Eu lembro da risada dela, dos olhares emocionados, do som suave da música tocando ao fundo. Tudo parecia perfeito. Mas às vezes, a vida muda em questão de segundos. Entre os sorrisos e os brindes, minha filha de apenas 7 anos apertou forte meus dedos. Ela olhou para mim com um medo que eu nunca tinha visto antes e sussurrou: "Mamãe, precisamos ir. Agora." Na hora, eu não entendi. Achei que fosse o barulho, o cansaço ou apenas um susto bobo. Mas aquele olhar, aquele pedido, foi o começo de algo que eu jamais poderia imaginar. O que aconteceu naquele casamento transformou completamente a forma como eu enxergo as pessoas e a maneira como confio nelas. Então fica comigo até o final, porque nada é o que parece nessa história. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e se prepara. Porque o que eu vou contar agora começou como um conto de fadas e terminou como um pesadelo. O dia amanheceu ensolarado e o céu parecia ter sido pintado só para aquela ocasião. Tudo estava exatamente como minha irmã sempre quis. As flores brancas pendendo em arcos delicados, o som suave de um quarteto de cordas tocando no fundo e o perfume de jasmim se espalhando por todo o salão. Eu observava cada detalhe e sentia o coração se encher de orgulho. Eu tinha ajudado em cada escolha: o vestido, a música, as lembrancinhas. E ver tudo acontecendo de forma tão linda era como assistir a um sonho ganhar vida. Minha irmã estava radiante. Ela sempre foi o coração da nossa família. A mais sorridente, a mais generosa. Aquela que acreditava em contos de fadas, mesmo depois de adulta. Ver aquele brilho nos olhos dela me fazia lembrar de quando éramos pequenas, vestindo lençóis como vestidos de noiva e prometendo uma à outra que sempre estaríamos por perto nos momentos importantes. E ali estávamos. Era o grande dia dela, e eu não poderia estar mais feliz. Os convidados chegavam cheios de energia, trocando abraços, tirando fotos e elogiando cada detalhe da decoração. Havia uma atmosfera leve, quase mágica. O som dos talheres, as risadas, as luzes douradas refletindo no teto. Tudo parecia perfeito, mas, de repente, entre toda aquela beleza, comecei a notar algo diferente. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Na mesa do canto, 2 convidados cochichavam e olhavam discretamente para o altar. O pai do noivo parecia inquieto, mexendo no relógio a cada 2 minutos. E o próprio noivo, aquele que deveria estar transbordando felicidade, tinha um semblante distante. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesma que eram apenas nervosismos típicos de um casamento. Mas o incômodo ficou ali, latejando no fundo da mente. Minha filha, sentada ao meu lado, balançava as pernas e observava tudo com uma atenção incomum para uma criança de 7 anos. Ela adorava a tia e estava empolgada com o vestido novo, o laço nos cabelos e o clima de festa. Mas, conforme o tempo passava, o sorriso dela começou a desaparecer. Ela não tirava os olhos do noivo. "Mamãe, ele parece triste", disse baixinho. Olhei para ela e sorri, tentando acalmá-la. "É só emoção, meu amor. Às vezes os adultos ficam nervosos nesses momentos." Ela assentiu, mas não parecia convencida. Seu olhar continuava fixo, como se enxergasse algo que ninguém mais via. Enquanto os músicos afinavam os instrumentos e as últimas cadeiras eram ocupadas, o clima de leveza começou a mudar. Havia um tipo de tensão no ar. O tipo que a gente sente, mas não sabe explicar. Algumas pessoas pareciam evitar se encarar. Outras falavam sorrindo, mas com olhos frios. O pai da noiva, meu pai, tentava manter o controle, cumprimentando os convidados com aquele sorriso contido de quem quer disfarçar o nervosismo, mas quando olhei para ele com atenção, percebi que a mão tremia levemente enquanto segurava a taça de champanhe. Eu não sabia dizer porquê, mas algo estava errado. Nada que eu pudesse apontar,
Nada que alguém confirmasse. Era apenas uma sensação. Uma corrente fria percorrendo o ambiente, contradizendo a música alegre que ecoava no salão. Então, a porta principal se abriu e minha irmã apareceu. Ela estava deslumbrante, vestida de branco, com o rosto iluminado por uma felicidade genuína. Todos se levantaram, e por alguns instantes, aquele ar estranho pareceu desaparecer. Os olhares voltaram a ser de ternura. As lágrimas escorreram discretas, e a música ganhou força. Mas, enquanto todos admiravam a entrada triunfal da noiva, minha filha não tirava os olhos do noivo. E foi ali, naquele contraste entre o amor e o medo, que algo dentro de mim começou a se inquietar. Ela segurou minha mão, apertando meus dedos devagar, como se quisesse me avisar de alguma coisa. Olhei para ela, mas ela desviou o olhar e mordeu o lábio inferior. Pensei em perguntar o que estava acontecendo, mas a marcha nupcial começou, e o salão inteiro se voltou para o altar. Tentei relaxar. Era o momento mais bonito da vida da minha irmã, e eu não queria deixar um pressentimento tolo estragar aquilo. Mas, no fundo, algo me dizia que aquela sensação não era apenas imaginação. Era como se a felicidade da minha irmã estivesse por um fio, e ninguém, exceto talvez minha filha, tivesse percebido. E enquanto ela sorria ao caminhar em direção ao noivo, com todos aplaudindo, uma parte de mim já sabia. Aquele casamento não terminaria como começou. A cerimônia começou pontualmente. O padre falava com aquela serenidade típica de quem já celebrou muitos casamentos, e o som do quarteto de cordas preenchia o salão com uma melodia suave. Todos pareciam encantados, sorrindo, emocionados. Minha irmã, no altar, tinha o olhar mais doce que já vi nela. Eu tentava me concentrar nesse momento, mas algo em mim insistia em olhar para o outro lado, como se uma parte do meu corpo soubesse que havia algo errado, mesmo que minha mente ainda negasse. Minha filha estava ao meu lado, sentadinha, segurando minha mão. No começo, ela observava tudo com curiosidade, os vestidos, as flores, a música. Mas, conforme os minutos passavam, seu olhar começou a mudar. Ela se encolheu um pouco na cadeira, como se quisesse se esconder de alguma coisa. "Tá tudo bem, meu amor?" Perguntei baixinho, me inclinando até ela. Ela assentiu, mas não me olhou nos olhos. Estava fixada em uma mesa no fundo do salão. Segui seu olhar e vi um grupo de 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, conversando em voz baixa, com expressões sérias. Eles não riam, não prestavam atenção na cerimônia. Pareciam ali por outro motivo. A menina sussurrou algo, mas a música aumentou naquele momento, abafando suas palavras. "O que, filha?" perguntei. Ela balançou a cabeça e ficou em silêncio. Pensei que fosse apenas o barulho, ou talvez o cansaço. Crianças se entediam facilmente em eventos longos, e aquela cerimônia estava mesmo demorada. Eu sorri e acariciei o cabelo dela, tentando tranquilizá-la. "Falta pouco, meu amor. Depois a gente vai dançar, tá?" Mas ela não respondeu. Continuava olhando para o fundo do salão, com os olhos muito abertos, como se tivesse visto algo que eu não podia ver. De repente, senti os dedinhos dela apertando com força a minha mão. Foi um aperto rápido, mas firme. Olhei para ela, e dessa vez ela me encarou. Seus lábios tremiam. "Mamãe, precisamos ir. Agora." O tom da voz dela me gelou. Não era um pedido birrento, nem impaciência. Era medo. Medo puro. O coração acelerou, mas tentei manter a calma. "Por que, meu amor? O que aconteceu?" Sussurrei, me inclinando para ela. Ela não respondeu. Apenas apontou discretamente com o queixo na direção daquela mesa. O grupo continuava lá. O homem de terno escuro olhava fixamente para o noivo. A mulher, ao lado dele, mexia no celular, digitando rápido, enquanto o outro homem observava o altar sem piscar. Tudo em silêncio. Tudo estranho. Engoli seco e tentei raciocinar. Talvez fossem colegas de trabalho do noivo ou parentes distantes, nada demais. Mas então percebi algo que me fez estremecer.
O homem de terno escuro não usava aliança, e no lugar onde deveria estar o copo de champanhe dele, havia um pequeno envelope dobrado. Por um instante, pensei em chamar alguém, talvez meu pai ou um dos padrinhos, mas me contive. Eu não tinha certeza de nada, e não queria causar alarde por um pressentimento. Mesmo assim, a inquietação crescia. O ar parecia mais pesado, e a cada palavra dita pelo padre, eu sentia a garganta mais seca. Minha filha se aproximou do meu ouvido e repetiu, quase sem voz: "Mamãe, a gente tem que ir agora. Por favor." O olhar dela estava marejado, os lábios tremendo. Aquela expressão me desarmou completamente. "Tá tudo bem, meu amor", murmurei, tentando soar tranquila. "Já vai acabar, tá?" Mas dentro de mim, o medo começava a se espalhar. Olhei para minha irmã. Ela sorria para o noivo, completamente alheia ao que acontecia à distância. O noivo parecia nervoso, suava, e a mão dele tremia ao segurar a dela. O padre perguntou se ele prometia amá-la e respeitá-la por toda a vida, e por um segundo, houve silêncio. Um silêncio estranho, pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Então o noivo respondeu, a voz falhando levemente: "Sim, eu prometo." Os convidados aplaudiram, as risadas voltaram, a música recomeçou. Mas minha filha não se moveu. Ela apenas abaixou a cabeça e sussurrou: "Mamãe, ele não queria dizer isso." Meu corpo inteiro arrepiou. O que ela estava sentindo? O que ela sabia? Aquela era só uma criança, mas o medo dela parecia tão real que comecei a acreditar que talvez ela realmente tivesse percebido algo que ninguém mais percebia. O padre encerrou a cerimônia, os convidados se levantaram e a marcha de saída começou. Todos sorriam, tiravam fotos, se abraçavam. Eu também sorri, por reflexo, tentando disfarçar a tensão que agora tomava conta de mim. Mas minha filha não sorriu. Enquanto caminhávamos para o salão de recepção, ela segurava minha mão com força, olhando para trás de tempos em tempos, como se tivesse certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. E pela primeira vez naquele dia, eu comecei a acreditar que ela poderia estar certa. A cerimônia terminou sob uma chuva de pétalas brancas. Risos, flashes, abraços, lágrimas de alegria. Tudo parecia se encaixar no retrato perfeito de um casamento de sonho. Eu tentava sorrir, abraçava minha irmã, dizia palavras bonitas que mal escutava. Por dentro, ainda sentia o aperto no peito deixado pelo medo que vi nos olhos da minha filha. Enquanto todos seguiam para o salão da festa, ela continuava em silêncio. Caminhava ao meu lado, segurando firme minha mão, como se não quisesse me deixar nem por um segundo. Eu tentei mudar o clima. "Vamos, meu amor, tem bolo, música. Você vai ver a tia dançar com o vestido novo." Ela forçou um sorrisinho, mas o olhar continuava distante, fixo em algo que eu ainda não tinha percebido. O salão da festa estava deslumbrante. Lustres enormes, flores pendendo do teto, as mesas impecavelmente decoradas. O som da banda enchia o espaço, e o cheiro de comida se misturava ao perfume das flores. Assim que entramos, ela travou os olhos em uma direção específica. Segui seu olhar e o vi. Um homem de terno cinza, perto do noivo. Alto, magro, o cabelo bem penteado, o olhar fugidio. Ele parecia sempre ocupado. Falava ao celular, digitava mensagens, observava os arredores como se estivesse esperando alguma coisa. No começo, pensei que fosse apenas alguém da organização. Talvez um assessor, fotógrafo, sei lá. Mas não havia crachá, nem câmera. Só o celular, que ele mantinha na mão quase o tempo todo. Minha filha parou de andar. "É ele", sussurrou. Olhei para ela, confusa. "Quem, meu amor?" Ela apontou discretamente. "O homem do telefone. Ele tá perto do moço que vai casar." "Do noivo?" Perguntei, tentando entender. Ela assentiu, sem desviar os olhos. "Ele tem algo errado." A forma como ela disse aquilo, calma, quase resignada,
me fez arrepiar. Algo errado como filha? Eu não sei. Ela apertou minha mão com a voz trêmula. Mas ele fez algo ruim. Eu sei. Fiquei sem palavras. O instinto de mãe me dizia para não alimentar esse medo, para acalmar, distrair, racionalizar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na postura daquele homem que realmente incomodava. Ele não sorria, não participava das conversas. Sempre observando, sempre atento. E quando o noivo passava por perto, o olhar dele mudava. Era rápido, mas carregado de algo que eu não sabia nomear. A festa seguia animada. As pessoas dançavam, o fotógrafo pedia sorrisos, minha irmã brilhava no meio do salão. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que algo estava deslocado. Em um momento vi o homem falando ao telefone de novo. O rosto tenso, a mão esquerda fechada em punho. Ele olhava em volta como se confirmasse se alguém o observava. Quando nossos olhos se cruzaram, ele desviou imediatamente e saiu para o corredor lateral. Minha filha estremeceu. Ele vai fazer alguma coisa, murmurou, quase sem voz. Espera! Tentei dizer, mas ela já se escondia atrás de mim, tremendo. O coração disparou. Eu queria acreditar que era apenas imaginação infantil, uma mistura de sono, barulho e nervosismo. Mas o medo dela parecia tão autêntico, tão físico, que me paralisou por um instante. Ajoelhei diante dela, segurando seus ombros. Olha para mim, meu amor. O que foi que você viu? Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não sei, mamãe. É como se eu lembrasse. Mas não é daqui. É como se ele já tivesse feito algo ruim antes. Eu sinto isso. Fiquei sem reação. Uma criança de 7 anos não fala assim sem motivo. Você conhece ele de algum lugar? Perguntei, já com a voz falhando. Ela hesitou. Acho que sim. Minha mente girava. Aquele homem. De onde poderia ela conhecê-lo? Não tínhamos amigos em comum com o noivo, e ela nunca tinha ido a outro evento com essas pessoas. O homem voltou para o salão pouco depois, ajeitando o paletó e guardando o celular no bolso. O olhar dele cruzou o meu por um segundo, e algo naquele olhar me gelou por dentro. Era vazio, sem expressão, como se ele tivesse apenas desligado por dentro. Peguei um copo d'água para tentar disfarçar o nervosismo. O som da banda parecia distante, abafado. Tudo em mim queria ignorar aquilo, seguir a festa, deixar a imaginação da minha filha ser apenas isso, imaginação. Mas ela não tirava os olhos dele, nem por um segundo. E quando o homem se aproximou novamente do noivo, ela deu um passo para trás e se agarrou nas minhas pernas, escondendo o rosto. Não deixa ele ver a gente, mamãe. Por favor. Aquela súplica partiu algo dentro de mim. Foi ali, naquele instante, que deixei de pensar que era apenas uma impressão. O medo dela era real demais. Olhei para o noivo, para o homem do telefone, para o sorriso falso e o olhar tenso entre eles. E uma dúvida começou a crescer dentro de mim. Será que minha filha estava tentando me avisar de algo que todos nós estávamos cegos demais para perceber? O jantar começou com risadas e brindes animados. O som dos talheres batendo nos pratos se misturava às conversas e ao burburinho alegre das mesas. O salão inteiro parecia vibrar em harmonia. As luzes estavam mais suaves, a banda tocava um jazz leve, e minha irmã, sentada ao lado do marido recém-casado, exibia o sorriso mais bonito que já vi nela. Por um instante, me deixei contagiar por aquela felicidade. Respirei fundo e tentei convencer a mim mesma de que tudo estava bem. Que talvez eu e minha filha estivéssemos apenas cansadas, sensíveis demais, deixando a imaginação nos enganar. Mas então, de novo, algo me puxou de volta para o desconforto. O homem de terno cinza ainda estava lá. E agora, diferente de antes, ele não tentava mais disfarçar sua inquietação. Circulava pelas mesas com um olhar atento, como se inspecionasse cada canto. Passava os dedos pelo cabelo,
Mexia constantemente no bolso do paletó e olhava para o noivo com frequência em intervalos precisos, como quem segue um plano. Minha filha, ao meu lado, observava tudo em silêncio. O garfo dela mal tocava a comida. Eu podia sentir o medo dela pulsando. Mamãe, ela disse, baixinho, sem desviar o olhar. Ele vai machucar alguém. Meu corpo inteiro arrepiou. O que você quer dizer com isso, meu amor? Ela engoliu em seco e os olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei. Mas ele tá esperando o momento. Eu sinto. Olhei para ela, tentando sorrir, mas minha voz saiu trêmula. Deve ser só impressão, querida. As pessoas ficam nervosas em festas grandes. Ela balançou a cabeça, negando. Não é isso, mamãe. Tentei conversar com meu marido, sentado ao meu lado. Contei o que estávamos percebendo, descrevi o comportamento do homem, a expressão dele, os olhares. Ele riu, balançando a cabeça. Amor, você tá vendo coisa. Ele deve ser algum amigo do noivo. Relaxa, é o casamento da sua irmã. Aproveita. Mas não consegui. Cada vez que olhava para o homem, o incômodo aumentava. Ele parecia em outro ritmo, em outro mundo. Não sorria, não participava das conversas, apenas observava. E o que mais me assustava era o modo como o noivo o encarava de volta. Não era um olhar de estranheza, era de cumplicidade. Um arrepio percorreu minha espinha. O jantar seguia e eu tentava disfarçar, conversando com os outros convidados, rindo sem vontade. Mas minha atenção estava completamente voltada àquela movimentação discreta. Em certo momento, o homem se aproximou da mesa principal. A música abafava as vozes, e o burburinho dos convidados tornava difícil distinguir o que era dito. Vi o noivo se inclinar levemente para a frente e o homem se curvar, como quem faz um cumprimento. Mas a mão dele, sob o guardanapo branco, se moveu com rapidez. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível. Se eu não estivesse olhando, teria passado despercebido. O homem estendeu a mão discretamente e algo brilhou por um instante. Pequeno, metálico. Parecia uma chave, ou um pendrive. O noivo pegou o objeto com naturalidade e o escondeu sob o prato, mantendo o sorriso no rosto como se nada tivesse acontecido. Meu coração disparou. Eu nem sabia por quê, mas aquilo me deu uma certeza incômoda. O que quer que fosse aquele objeto, não era algo trivial. Olhei para minha filha. Ela havia visto também. Seus olhos estavam arregalados e o rosto completamente pálido. Mamãe, sussurrou ela, com a voz quase sumindo. É isso. É agora. Meu corpo ficou gelado. A mão dela tremia tanto que precisei apertá-la com força para tentar transmitir calma, mesmo que eu mesma estivesse à beira do pânico. Observei o homem se afastar calmamente, ajeitando o paletó e voltando a circular entre as mesas, como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos... Eles percorriam o salão com uma precisão fria. Era como se ele estivesse checando se alguém tinha notado. E foi quando ele olhou diretamente para mim. Por um segundo interminável, nossos olhos se cruzaram. Ele não sorriu, não desviou. Apenas me encarou, e eu tive a sensação clara de que ele sabia que eu tinha visto. Tentei disfarçar, desviando o olhar para o prato, fingindo conversar com alguém ao lado. Mas minha respiração estava curta, e o ar parecia pesado demais. Minutos depois, o noivo levantou-se, com um brinde no copo. As luzes se suavizaram, e todos voltaram a sorrir. A música cessou. Ele iria discursar. Eu queria focar naquilo. Queria que tudo voltasse a parecer normal. Mas não conseguia tirar da cabeça a cena que tinha acabado de ver. O brilho rápido, o gesto escondido, o olhar frio do homem. Minha filha me puxou novamente pela manga, e o tom de desespero na voz dela me cortou por dentro. Mamãe, por favor, vamos embora. E foi naquele instante, com o salão cheio de risos e taças erguendo-se para um brinde, que percebi que o perigo podia estar bem diante de todos nós.
e que talvez fosse tarde demais para simplesmente levantar e sair. O salão inteiro vibrava em alegria. O som das risadas misturava-se à música alta, e as luzes coloridas refletiam nos copos e nas flores, criando um cenário quase hipnótico. Mas para mim, tudo parecia distante. O barulho, as vozes, o brilho, nada daquilo fazia sentido. Eu só conseguia pensar na cena que tinha acabado de testemunhar. Aquele gesto escondido, o olhar frio, o jeito nervoso do homem. E agora, o noivo, que agia como se nada tivesse acontecido. Eu o observava de longe, cada movimento, cada troca de olhar. Ele ria, abraçava os convidados, beijava minha irmã na testa. Qualquer pessoa veria um marido apaixonado, mas para mim havia algo de falso naquele sorriso. E então percebi algo. O homem do terno cinza não estava mais no salão. Olhei em volta, tentando encontrá-lo entre os convidados. Nada. Ele tinha sumido. Foi quando o noivo colocou o copo sobre a mesa e, com um movimento rápido, seguiu por uma porta lateral, aquela que dava acesso à cozinha e aos bastidores do salão. Meu coração começou a bater forte. Algo dentro de mim dizia que aquele era o momento. Sem pensar muito, levantei-me e o segui, tentando parecer natural. Passei entre as mesas, acenei para um conhecido e, quando cheguei perto da porta, olhei discretamente para trás. Minha filha me observava, o rosto sério, imóvel. Eu fiz um gesto sutil com a mão, pedindo para ela ficar onde estava, e entrei. Do outro lado, o barulho da festa ficou abafado. O corredor era estreito, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que piscava de tempos em tempos. O som dos meus passos parecia alto demais, e o ar estava carregado, denso. Foi aí que ouvi as vozes. "Você prometeu que isso acabava hoje!" Reconheci o timbre do noivo, mas a voz estava diferente. Raivosa, descontrolada. Eu cumpri a minha parte. Respondeu o homem do terno, em tom baixo, mas firme. "Agora é com você." Me aproximei devagar, colando o corpo na parede. A conversa vinha de uma das portas entreabertas, e o som ecoava no pequeno corredor. "Eu não vou fazer isso, entendeu?" gritou o noivo. "Já chega!" "Você não tem escolha", retrucou o outro, frio, sem hesitar. "Se você recuar agora, todo mundo vai saber." Silêncio. Eu quase não respirava. Então, ouvi um som seco, como um empurrão. Olhei pela fresta da porta e vi o noivo agarrando o homem pela gola, o rosto a centímetros do dele. "Você não vai ameaçar a minha família", sussurrou com os olhos cheios de fúria. O homem tentou se soltar, mas o noivo o empurrou com força contra a parede. Um barulho metálico ecoou. Talvez uma bandeja caída, talvez algo mais pesado. Meu coração disparou. Por instinto, dei um passo para trás, e o salto do meu sapato fez um pequeno ruído no piso. Congelei. Por um instante, temi que eles tivessem ouvido. Mas as vozes voltaram, agora mais baixas, mais contidas. O tom havia mudado, como se tivessem percebido o perigo de chamar atenção. Eu me afastei lentamente, tentando não fazer barulho, e voltei pelo corredor até a porta principal. Quando o som da festa voltou aos meus ouvidos, senti as pernas fraquejarem. Voltei para a mesa tremendo, tentando disfarçar. O salão ainda parecia o mesmo, como se nada tivesse acontecido. As pessoas dançavam, brindavam, e minha irmã, linda no centro do salão, sorria para as câmeras. Mas o olhar da minha filha me fez parar. Ela não estava mais sorrindo. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, silenciosas. Corri até ela, ajoelhando ao seu lado. "O que foi, meu amor?" perguntei, a voz falhando. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos e disse com um fio de voz: "Ele vai machucar a tia." Aquelas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina. Olhei imediatamente para o altar improvisado no canto, onde minha irmã e o noivo haviam trocado votos há poucas horas. Ele ainda não tinha voltado. "Como você sabe disso, querida?" perguntei, já em desespero. "Eu vi, mamãe. Eu vi o que ele fez." "O que ele fez, meu amor?"
Ela apertou minhas mãos com tanta força que senti os dedos doerem. Ele não quer casar com a tia. Ele quer acabar com ela. A respiração sumiu. Por um momento, não consegui reagir. O medo da minha filha não era mais apenas um reflexo de imaginação. Era um alerta. E eu, finalmente, entendi isso. Olhei em volta. O salão inteiro parecia girar. As luzes, os risos, a música alegre. Tudo soava falso, quase cruel, diante do que eu tinha acabado de ouvir. Levantei-me de repente. O instinto de mãe e de irmã tomou conta de mim. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que não podia mais esperar. O noivo havia empurrado aquele homem. Havia uma ameaça. E minha filha estava apavorada. Tudo dentro de mim gritava que algo terrível estava prestes a acontecer. E pela primeira vez naquela noite, eu decidi agir. Peguei minha filha pela mão e comecei a andar em direção ao centro do salão, o coração martelando no peito. Eu precisava encontrar minha irmã e tirá-la dali. O coração ainda batia acelerado e minhas mãos tremiam quando tentei, mais uma vez, alertar quem estivesse por perto. Primeiro, olhei para meu pai, que conversava distraído com alguns parentes. Suas mãos seguravam a taça de champanhe, e o sorriso dele era gentil, mas ausente. Pai, sussurrei, puxando discretamente a manga da camisa dele. Algo está errado. Aquele homem, ele não é confiável. Ele me lançou um olhar confuso, piscou e disse com tranquilidade. Relaxa, é só festa. Você tá nervosa. Ele riu de leve, balançando a cabeça. Amor, você tá imaginando coisas. É casamento, aproveita. Não havia tempo a perder. Cada segundo que passava parecia amplificar o perigo. O homem ainda circulava pelo salão, seus olhos atentos, o celular na mão, observando cada gesto do noivo. O risco estava ali, diante de todos, e ninguém parecia perceber. Foi nesse momento que decidi. Eu precisava encontrar minha irmã sozinha. Segurei firme a mão da minha filha, que permaneceu em silêncio, olhos arregalados, mas confiando em mim, e começamos a nos mover pelo salão. Caminhamos entre os convidados, desviando de olhares curiosos, sem perder o foco. Finalmente, encontrei minha irmã perto do camarim, sentada sozinha em uma cadeira. Ela estava pálida, tremendo levemente, os lábios entreabertos como se tentasse falar e não conseguisse. O celular estava em suas mãos, a tela iluminando seu rosto com uma luz fria e desconfortável. O que aconteceu? Perguntei, me ajoelhando ao lado dela. Ela não respondeu de imediato. Apenas segurava o celular com força e o olhar dela dizia tudo. Havia medo, confusão e a sensação de que algo insuportável estava acontecendo. Foi então que eu percebi a mensagem. No visor, uma foto dela com o noivo, rindo durante a cerimônia. Mas havia algo mais. A imagem vinha acompanhada de um texto curto, seco e ameaçador. Você não sabe com quem está se casando. Meu corpo estremeceu. As palavras, simples, eram um alerta claro. Aquilo não era coincidência, não era brincadeira. Alguém estava ali para manipular, ameaçar, controlar, ou pior. É real, murmurei, olhando para minha irmã. Você precisa sair daqui agora. Ela engoliu em seco, respirando rapidamente, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. Mas... e a festa? Disse ela, a voz trêmula. Não importa, respondi, puxando-a de pé. Precisamos sair daqui agora. Nesse instante, minha filha agarrou meu braço com força e gritou. Mamãe, agora! Olhei para trás e senti a presença do homem. Ele estava ali, surgindo atrás da porta do camarim, os olhos frios e fixos em nós. Cada segundo parecia dilatar, o silêncio do corredor contrastando com a música distante da festa. Não havia escolha.
Segurei firme as mãos da minha irmã e da minha filha e corremos. Passo a passo, atravessamos o salão, desviando de convidados que olhavam confusos, interrompendo conversas, derrubando sutilmente uma bandeja aqui, um guardanapo ali. Os olhares se voltaram para nós, mas eu nem os notava. Só havia um pensamento: sair dali com elas em segurança. O homem acelerou, mas ainda estava distante. Não sabíamos até que ponto ele nos seguiria. A cada passo sentia o medo aumentar, misturado com adrenalina, mas também uma determinação quase instintiva. Eu precisava proteger minha filha e minha irmã, custasse o que custasse. Quando finalmente alcançamos a saída lateral do salão, o vento da noite nos atingiu com força. O ar parecia frio, cortante, mas libertador. Minha filha ofegava, abraçada a mim, e minha irmã ainda tremia, segurando firme minhas mãos. Olhei para trás apenas uma vez. O homem não estava visível, mas o pavor da ameaça permanecia. Ele estava lá, em algum lugar, e eu sabia que aquela noite estava longe de terminar. Saímos para o estacionamento, correndo pelo caminho mais iluminado, atraindo olhares, mas ignorando todos os questionamentos. Minha prioridade era tirá-las do alcance do perigo. E enquanto corríamos, o mundo ao redor parecia irreconhecível. A festa, os convidados, a música alegre, tudo se transformava em cenário de tensão. E eu finalmente entendi. Aquilo não era apenas um susto, era real. O perigo estava ali. Minha filha apertou minha mão com força, olhou para mim e disse: "Eu sabia, mamãe. Eu sabia que algo ruim ia acontecer." E naquele instante, enquanto respirávamos aliviadas do lado de fora, percebi que jamais subestimaria o instinto dela novamente. O momento que parecia distante se tornou imediato. O homem misterioso havia desaparecido de vista, mas não sem deixar rastros. Dentro do salão, o clima mudou instantaneamente. Convidados começaram a notar a correria. Olhares se cruzavam. Vozes se elevavam em gritos de surpresa e confusão. Copos caíam. Risadas se transformavam em exclamações de choque. E o noivo tentava em vão recuperar o controle da situação, acalmando parentes e amigos, mas sem conseguir esconder a própria tensão. Eu, com minha irmã e minha filha, corri pelo caminho lateral, atravessando rapidamente o corredor e finalmente alcançando o estacionamento. A noite estava fria, o vento batia contra nossos rostos, mas não havia tempo para sentir frio ou calor. O medo ainda pulsava, intenso e urgente. Minha irmã, ainda trêmula, sentou-se no banco do carro, segurando o rosto nas mãos. Minha filha ficou ao meu lado, respirando com força, os olhos ainda arregalados, como se ainda visse algo que eu não conseguia enxergar. Ele é um antigo sócio do noivo, minha irmã murmurou, a voz tremendo. Envolvido em negócios ilegais. Sempre houve tensão entre eles, mas eu nunca imaginei que fosse algo assim. Ele jurou se vingar, se o casamento acontecesse. O mundo pareceu girar ao ouvir aquelas palavras. Meu coração disparou ainda mais, e pela primeira vez, entendi completamente o terror que minha filha havia sentido desde o início. Tudo fazia sentido agora. O olhar desconfiado, o aperto da mão, o sussurro urgente. Ela percebeu antes de todos, talvez por postura, talvez por intuição, mas certamente por algo que os adultos simplesmente ignoraram. Olhei para ela, e seus olhos me transmitiam a confirmação silenciosa. Ela havia visto, sentido, entendido o perigo antes que alguém mais notasse. Um misto de orgulho e arrepio percorreu meu corpo. Enquanto a tensão ainda pairava sobre nós, pude ouvir o tumulto aumentar no salão. Gritos, alertas, alguém chamando o noivo, outros tentando segurar os convidados em pânico. Eu sabia que precisávamos de ajuda oficial. Peguei meu celular com mãos trêmulas e disquei para a polícia, explicando rapidamente a situação, a ameaça e a fuga do suspeito. Cada segundo parecia arrastar-se, cada minuto podia ser crucial. E então,
veio a notícia que a alivou momentaneamente. Em poucos minutos, os policiais chegaram. O barulho das sirenes misturava-se ao vento da noite, e os holofotes dos carros iluminavam o estacionamento. A ação foi rápida, coordenada e precisa. Do outro lado da rua, pude ver o homem tentando escapar, olhando por cima do ombro, a expressão de fúria e desespero misturada ao medo de ser pego. Mas os policiais não deram chance. Em menos de 2 minutos, ele foi cercado, algemado e levado embora, gritando ameaças vazias, incapaz de atingir qualquer um. Minha irmã finalmente respirou fundo, ainda sentada no banco do carro. "Eu não sei como agradecer", murmurou, e lágrimas escorreram pelo rosto. "Se não fosse você, não sei o que teria acontecido." Minha filha olhou para mim com um misto de orgulho e exaustão. "Eu tentei avisar." "Mamãe?" disse, a voz trêmula, mas firme. Eu a abracei com força, segurando a cabeça dela contra meu peito. "Eu sei, meu amor, eu sei. Você salvou todos nós." O alívio começou a tomar conta, mas a adrenalina ainda corria pelo corpo. Observando minha irmã, minha filha, e o carro iluminado pelo farol da polícia, percebi que aquela noite que começou como um conto de fadas havia se transformado em pesadelo. Mas que, graças à coragem e percepção de uma criança, tudo poderia ter terminado em tragédia. O homem foi levado pelos policiais, ainda gritando ameaças, mas agora impotente. A festa lá dentro ainda continuava sob confusão, convidados sussurrando, tentando entender o que havia acontecido. Mas todos nós sabíamos a verdade. O perigo havia passado por pouco. Minha filha, finalmente relaxando, segurou minha mão e disse: "Eu sabia. Eu senti desde o começo." E naquele momento, percebi algo essencial. A intuição dela, a sensibilidade de uma criança, pode perceber mais do que qualquer adulto imagina. E a coragem de agir, mesmo diante do medo, fez toda a diferença. Ainda com o corpo trêmulo, olhei para minha irmã, então para minha filha, e soube que, apesar do caos e do susto, estávamos juntas, e ninguém havia se machucado. Mas a lembrança daquela noite jamais nos abandonaria. Com a polícia levando o homem, e o perigo imediato finalmente afastado, ainda era impossível sentir alívio total. O ar parecia carregado, cada respiração lembrando que a noite poderia ter terminado em tragédia. Caminhar pelo estacionamento, com minha filha ao lado e minha irmã ainda em estado de choque, me fez perceber o quão frágil e preciosa é a vida, e o quão rapidamente tudo pode mudar em um instante. Minha filha segurava minha mão com força, mas de uma forma diferente agora. Não de alerta ou medo, mas como se dissesse que tudo havia passado, pelo menos por enquanto. Eu olhei para ela, tentando encontrar palavras que expressassem o quanto aquela criança havia sido corajosa e intuitiva. Um simples aperto de mão, um sussurro, foi o suficiente para nos alertar de algo que os adultos não conseguiam perceber. Refleti sobre como, muitas vezes, crianças têm uma percepção aguda do que os adultos ignoram. É impressionante e ao mesmo tempo assustador pensar que, sem a sensibilidade dela, nada teria nos feito agir a tempo. A intuição de uma criança, muitas vezes subestimada, pode ser a diferença entre segurança e desastre. Eu havia aprendido, de forma dramática, que não podemos ignorar aqueles que nos alertam com amor, mesmo quando parece irracional. Minha irmã, ainda atordoada, finalmente olhou para nós. Seus olhos estavam marejados, e a expressão era de devastação, não apenas pelo susto, mas por tudo o que havia sido revelado. Ela pegou o celular e olhou a foto e a mensagem ameaçadora mais uma vez, antes de tomar uma decisão definitiva. O casamento não poderia continuar. Mesmo com toda a emoção e planejamento, com todos os convidados ainda no salão, ela decidiu anular a cerimônia imediatamente, antes mesmo da lua de mel. Era a única forma de garantir que nada daquilo se repetisse. A família inteira tentava se recompor. Risos nervosos, abraços confusos,
Palavras de consolo e explicações improvisadas surgiam por todos os lados. Mas ninguém realmente conseguia fingir que tudo estava normal. Nada, ali, voltaria a ser como antes. O brilho da festa havia desaparecido, substituído por um misto de medo e gratidão silenciosa. Eu me sentei ao lado de minha filha, ainda tentando organizar meus pensamentos. Olhei para o pequeno punho apertando minha mão com força. O mesmo gesto que ela fizera no início da cerimônia. Aquele alerta silencioso que havia mudado o curso da noite. Aquele toque delicado, mas determinado, havia salvado não apenas nossa própria segurança, mas talvez a vida da minha irmã. Lembrei de como hesitei, da minha dúvida inicial sobre acreditar ou não em sua percepção. E naquele instante, a gratidão se misturava à emoção e à consciência de que havia aprendido uma lição que jamais esqueceria. Nunca mais subestimaria a voz de quem ama. Nunca mais ignoraria o instinto daqueles que se preocupam com a gente. Segurei minha filha mais perto, sentindo seu corpo ainda pequeno e trêmulo. Obrigada, meu amor. Sussurrei emocionada. Você nos salvou. Ela sorriu timidamente, e pela primeira vez naquela noite, pude sentir um pouco de alívio genuíno. Mas a lembrança do que aconteceu permaneceria com todas nós. E enquanto a polícia concluía os procedimentos, minha irmã abraçava minha filha, lágrimas escorrendo, com um misto de gratidão e incredulidade. O mundo parecia quieto agora, mas a memória daquele momento, do aperto de mão e do sussurro urgente, permaneceria viva para sempre. Aprendi que a coragem pode vir de onde menos se espera, e que ouvir, realmente ouvir, pode ser a diferença entre o perigo e a segurança. Nunca mais eu ignoraria a voz de quem amo, especialmente quando ela vem carregada de amor e intuição. E foi assim, naquela noite marcada por tensão, medo e revelações, que entendemos o poder de um simples gesto, um toque de mão que mudou tudo.